Você já perdeu um ente querido devido a uma doença terminal? Um avô? Um amigo? Se você já passou por isso, deve ter sido muito difícil e doloroso. Eles se foram e não há nada que você possa fazer para trazê-los de volta. E isso faz você se perguntar: é isso? Para onde vão as almas deles? Você os verá novamente na vida após a morte? Ver um lampejo de esperança valeria a pena, não valeria? Existe um lampejo de esperança de que talvez isso não seja o fim da história? Que há algo lá fora que a ciência não foi capaz de detectar? Na verdade, houve vários relatos e depoimentos ao longo da história médica de que isso já aconteceu antes, e o fenômeno até recebeu um nome: lucidez terminal. Muitas pessoas o veem como um evento de paz, transição e até conforto. Apesar de o título oficial parecer descrever um destino final, como um pesadelo para simplesmente descrever, é apenas um curto período de tempo. Uma pessoa com doença terminal, que antes estava sofrendo, de repente fica animada e saudável, como se estivesse curada, apenas para falecer logo em seguida, com logo significando minutos, horas. É como se a pessoa tivesse encontrado uma máquina do tempo para voltar bem antes de sua doença e recarregado de um ponto seguro, como um personagem de videogame. As reações dos pacientes nos casos relatados não foram reconhecidas pelo medo, mas sim pela aceitação e calor. Também foi observado por membros sobreviventes da família que esse período de normalidade os ajudou a lidar com a perda inevitável. Mas antes de considerarmos esse último bônus como certo, devemos nos perguntar por que isso acontece. Houve muitos casos documentados e objetivamente relatados de lucidez terminal para ignorá-los como algo isolado ou uma ilusão momentânea. Dado que aparecem registros que remontam até os anos de 1400, está claro que isso não foi apenas uma moda passageira ou uma epidemia de curta duração. A resposta, por enquanto, é que não sabemos. Uma coisa que sabemos sobre esse fenômeno é que ele ocorre mais comumente em pessoas com distúrbios neurológicos ou psiquiátricos, como esquizofrenia ou doença de Alzheimer. E o período de saúde repentina pode parecer um milagre. Isso se manifestou de várias maneiras, desde uma mãe antes não responsiva e sem memória, de repente, tendo conversas conscientes e coerentes com sua filha, até um menino quase não verbal, não autossuficiente e com deficiência mental, cantando e recitando escrituras em um dia. Em ambos os casos, o paciente morreu após alguns minutos, independentemente de seu nível de lucidez. O médico Hipócrates, sim, aquele que cunhou o juramento hipocrático, escreveu sobre esse fenômeno de sintomas de doenças mentais, diminuindo à medida que a morte se aproximava na Grécia Antiga. No passado, acreditava-se que a alma humana podia se libertar das doenças do corpo, resultando em um ressurgimento repentino da saúde. Algumas teorias científicas, como o estímulo do sistema nervoso pela dor, ou a liberação maciça de neurotransmissores como um último esforço antes da morte, foram sugeridas para explicar esse fenômeno. Na ausência de evidências concretas, essas são apenas suposições educadas. O mistério em torno da causa desse último suspiro de vida continua a fascinar. Alimentado pelo fato de que atualmente não há uma resposta definitiva, alguns interpretam como uma tentativa final da alma da pessoa doente de se comunicar com seus entes queridos e se despedir, o que pressupõe a existência de uma alma humana real e definitiva. Alguém poderia argumentar que isso serve como evidência irrefutável de que somos amados e que o fim não é realmente o fim. Quais são seus pensamentos sobre a lucidez terminal e se a vida realmente existe após a morte? Comente abaixo e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para assistir a mais vídeos como este. Cuide-se e até breve!